Então, fala galerinha do quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje, na nossa aula, antes de nós vermos o assunto da aula de hoje, eu vou começar corrigindo a atividade que eu deixei na aula passada. No caso, ontem, eu deixei uma atividade para vocês. Tudo bem? Quem não fez essa atividade, que é da página 6 e da página 7, eu já recomendo fazer o seguinte: dá um pause no vídeo, responde a atividade antes de assistir essa aula, antes de assistir a correção, né? E assim que responder, retorna para corrigir, tá certo? Então vamos corrigir primeiramente a página 6, né? Vamos começar? Coloquem aí todo mundo na página 6 e coloquem a C de autocorreção. E aí na primeira questão está dizendo assim, ó: observe o número decimal representado no quadrado a seguir. Então, observem aqui que nós temos o quadrado que foi dividido em 100 partes iguais, e dessas 100 partes, apenas 30 foram consideradas. Então, como é que eu escrevo esse número na forma fracionária, na forma de fração? 30 centésimos, tudo bem? Quem acertou já pode pegar a caneta e colocar aí do lado, ou o lápis ou a caneta, e coloca aqui do lado o Czinho de certo. Quem colocou 30 centésimos, acertou. Agora, como é que eu escrevo 30 centésimos na forma decimal? Como é que eu escrevo 30 centésimos? Quem colocou que é 0,30 também acertou, tá bom? Vão corrigindo, viu? Letra B. Como é que se lê esse número, né, que a gente escreveu aqui tanto na forma fracionária quanto na forma decimal? Como é que se lê? 30 centésimos, tá bom? Vamos passar para a página 7. Todo mundo agora na página 7, que está pedindo o seguinte, questão 2. Veja a quantia que Denise e Marcelo gastaram em uma lanchonete. Então, Denise, ela gastou essa quantia e Marcelo gastou essa quantia. Tudo bem? Vamos lá contar quanto é a quantia? Ó, vamos contar primeiro as moedas aqui de Denise. 50 centavos mais 50 centavos, R$ 1, mais 50 centavos, R$ 1,50. Mais R$ 20, 20 mais 1,50, R$ 21,50. Então, ele pede para a gente escrever esse número das quantias no quadro de ordens. Vamos escrever R$ 21,50, que aqui Denise ganhou 21, gastou R$ 21,50. Como é que eu escrevo R$ 21,50? Ó, 21,50 é assim, ó, 21,50. Agora, como é que eu coloco 21,50 aqui? Antes da vírgula, que é a parte inteira, eu vou colocar o 2 nas dezenas e o 1 nas unidades. A vírgula já está aqui, né? E agora os décimos. Eu tenho que colocar o 5 nos décimos e 0 nos centésimos. Aí pronto, formei R$ 21,50. Vamos contar agora o de Marcelo? Marcelo tem aqui, ó, 20 mais 5, R$ 25. R$ 25 com 5 centavos, R$ 25,05. Gente, como é que eu coloco 5 centavos depois da vírgula? É só o 5? Não. Presta atenção para não errar mais. Para eu colocar 5 centavos, eu tenho que botar o 0 depois o 5. É assim que é 5 centavos, ó. R$ 25, eu acho que vocês acertaram, mas os 5 centavos é 0,5 depois da vírgula. Então vamos colocar aqui no quadro de ordens R$ 25,05. Vejam se vocês acertaram, tá certo? Aí a letra B está dizendo o seguinte: escreva a leitura desses números. Então, escrevendo a leitura dos números de Denise, que foi 21,50, como é que fica? 21 inteiros e 50 centésimos. E Marcelo, 25 inteiros e 5 centésimos, tá bom? Vão corrigindo. Decompor o número, que eu expliquei na aula passada como é que a gente decompõe um número, né? Pelas ordens. Então, de Denise, 2 dezenas, 1 unidade, mais 5 décimos. Né? E a de Marcelo, 2 dezenas, mais 5 unidades, mais 5 centésimos. Vão corrigindo. Agora vamos passar para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: qual é o valor posicional do algarismo 7 nos números decimais a seguir? Então, na letra A, o 7 está na ordem das unidades. Então, quem colocou que o valor posicional do 7 aqui na letra A é 7 unidades, acertou. Na letra B, o 7 está nos
décimos, tá certo? Logo depois da vírgula vem o décimos, então o 7 está logo depois da vírgula, então 7 décimos. Na letra C, né? Aí logo depois da vírgula vem décimos, 2 um décimo, 2 centésimos, 7 milésimos. O 7 está no milésimos, então eu vou 7 milésimos. E aqui, né, o 7 está nos centésimos, 7 centésimos, tá certo? Vão corrigindo. Gente, não esqueçam de corrigir, botar o 6 do lado. Quarta questão. O professor do quinto ano, ou seja, tio Hugo, escreveu no quadro um número formado apenas por 3 unidades e 1 milésimo. 3 unidades e 1 milésimo. Então, eu vou botar aqui unidade, depois da unidade vem a vírgula, depois vem décimos, centésimos, milésimos. Como se eu estivesse fazendo o meu quadro de ordens aqui. Só para eu acertar. Fazer meu quadro de ordens aqui. Então, o professor do quinto ano escreveu o quê? 3 unidades, então vou botar o 3 aqui, a vírgula, né, que depois da unidade vem vírgula, e 1 milésimo. Então vamos botar o 1 aqui, ó, no milésimo. E o que é que eu faço nessas duas casas aqui do décimo e do centésimo? Eu tenho que acrescentar 0. Então, que número foi esse? 3 unidades e 1 milésimo. 3 inteiros e 1 milésimo. Vamos escrever isso? 3 inteiros e 1 milésimo. Quem escreveu assim, dessa forma, acertou. Quem escreveu de outra maneira, tem que consertar, porque não acertou não. Tá bom? Quinta questão. Quinta questão diz o seguinte. Observe como Lucas escreveu. Lucas leu o número 0,04. Ele leu 4 décimos? Oxente, Lucas. Não. Lucas acertou? Não. 4 décimos, Lucas. 4 décimos é assim, ó. Se você tomou, por exemplo, 4 décimos na prova, Lucas, você tomou 0,4, Lucas. 4 décimos é assim. 0,04 é 4 centésimos. Então, Lucas acertou? Lucas acertou a leitura, gente? Não, né? Lucas não acertou a leitura desse número, porque a leitura correta desse número aqui é 4 centésimos. Se fosse 4 décimos, era aqui, ó, Lucas. Presta atenção, Lucas. Prontinho, gente. Agora que a gente já terminou a correção do dever de ontem, a gente vai para o assunto da aula de hoje. Vamos falar mais sobre décimos, centésimos e milésimos, porque eu não quero vocês confundindo esses 3 quesitos, tá certo? Décimos, centésimos, milésimos, cada coisa é uma coisa. Décimo é uma coisa, centésimos é outra, milésimos é outra. Então prestem bastante atenção. Se eu pedisse assim para vocês, ó, escreva na forma decimal. Na forma decimal é o quê? Número com vírgula, não é isso? Então, como é que eu escreveria 691 inteiros? Né? 691 inteiros? Não tem. Se só tem a parte inteira, não tem parte decimal, né? Então, eu vou botar só o 691. Se eu quisesse colocar a parte decimal, eu poderia chegar aqui e botar, ó, vírgula 0. Só para dizer que tem vírgula. Eu não falei para vocês que números decimais são aqueles números que tem vírgula? Então, pronto. Vou botar vírgula 0 só para dizer que tem vírgula, né? É como se eu chegasse assim, ó. Gente, vocês tomaram essa nota na prova, ó. Que nota é essa? 8. Tudo bem? Aí agora se eu falar assim, ó. Gente, agora vocês tomaram essa nota na prova. Que nota é essa? 8 também. Então, vírgula 0 não vai interferir em nada. 691 inteiros, né? E 691,0 é a mesma coisa que 691 inteiros. Tá bom? Vamos agora escrever na forma decimal 691 décimos. Como é que eu escrevo 691 décimos? Eu gosto de usar o quadro de ordens para não errar. Se é 691 décimos, ó, 691 décimos. O último número, que é o 1, tem que estar lá no décimos. Então, vamos colocar o 1 no décimos, ó. 691 décimos, então a gente coloca o 1 aqui. E vem fazendo de trás para frente. Agora o 9 e depois o 6. Então, ficou 691 décimos é 69,1. Entenderam como é?
Agora prestem bastante atenção. Como é que eu escrevo 691 centésimos? Ó, o 1, que é o último número, tem que estar na casa dos centésimos. Então, vamos lá completar 691 centésimos. Então, o 1 tem que estar aqui nos centésimos. Ó, aí eu venho o 9 aqui e o 6 aqui. Então, a resposta é 6,91, ó. 6,91. Gente, percebam, é diferente. Se eu pedir, gente, escrevam 691 décimos, o local onde você coloca a vírgula é de suma importância. Você tem que saber onde você deve colocar a vírgula. Ó, se você colocar a vírgula aqui entre o 9 e o 1, você tem 69 inteiros e um décimo. Se você colocar a vírgula aqui entre o 6 e o 9, você só tem 6 inteiros e 91 centésimos. Então é diferente. Não pode. Ah, tio, os números são iguais. Eu coloco a vírgula onde eu quero. Não. Nananina, não. Você tem que prestar atenção. Por isso que eu recomendo a vocês a fazerem com o auxílio do quadro de ordem. Vamos fazer 691 milésimos. Onde está os milésimos? O 1, que é o último número, vai para os milésimos. Então, ó, 1 aqui nos milésimos. Vou começar de trás para frente. O 9 aqui. O 6 aqui. E eu tenho que colocar algum número antes da vírgula para ser a parte inteira, né? Vou botar qual? O 0. Então a resposta ficou 0,6691. Mas como é que eu leio esse número 0,6691? Eu não falo zero inteiros, não. Quando tem só o zero na parte inteira, a gente não precisa falar zero inteiros, a gente só fala a parte decimal. 691, o quê? Milésimos, tá bom? Bem, para a gente encerrar, eu trouxe o exemplo com a fita métrica, né? Fita métrica, régua, sempre utilizam números decimais, que são números que têm vírgula, né? E a fita métrica é um bom exemplo para a gente treinar. Observem aqui que tem alguns números que estão faltando. Eu queria completar esses números. Então, percebam, ó, 89 inteiros e 7 décimos. 89 inteiros e 8 décimos. Depois, 89 inteiros e 9 décimos. Percebam que está indo de um décimo em um décimo. 89 inteiros e 7 décimos, 89 inteiros e 8 décimos, 89 inteiros e 9 décimos. Aí eu vou adicionar agora um inteiro. De 89 inteiros eu vou para 90 inteiros. Então, 90 inteiros. 90 inteiros e um décimo. 90 inteiros e 2 décimos, 90 inteiros e 3 décimos, 90 inteiros e 4 décimos, 90 inteiros e 5 décimos, tá bom? Então é assim que a gente pensa quando a gente tem uma fita métrica, se a gente tivesse uma régua também, vai, ó, sempre de décimo em décimo, tá bom? Qual número dessa fita métrica é o sucessor de 89 inteiros e 9 décimos? Sucessor é o que vem depois, ó. Então, a resposta é o 90. Então, vamos botar aqui 90, tá bom? Agora, qual é antecessor de 90 inteiros e 5 décimos? Antecessor é que vem antes. Antecessor, ó, é 90 inteiros e 4 décimos. Tá certo? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer os demais. Deixa eu apagar. Vamos fazer os dois últimos. A letra C agora. Qual número dessa fita é antecessor de 90 inteiros e um décimo? Antecessor, ó, é o 90. Então, vamos botar 90. E qual número está entre 89 inteiros e 9 décimos e 90 inteiros e 1 décimo? Qual é o número que está entre esse e esse? Qual é o número que está entre? É claro que é o 90, tá bom? Então, vamos botar a resposta 90. Entenderam? Gente, a nossa aula foi isso hoje, tá certo? Eu quero que vocês façam a atividade agora do módulo páginas 8 e 9. Eu já vou corrigir amanhã. Eu passo a atividade e corrijo no outro dia já, tá certo? Então, tem que fazer a atividade todos os dias, tá bom? Então, beijos, se divirtam fazendo a atividade, que essa atividade é bem legal, tá bom? Tchauzinho, tchau, beijos!